Agora tá ruim. Luz, câmera, ação. Pode começar? Já comecei. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí no meu canal. Estou aqui na minha aula de pintura com os meus alunos. Vou falar um pouco desse material, que é o gesso acrílico, tá? E ela serve para preparar a tela que a gente vai pintar, né? Ou se você for usar uma madeira, ou mesmo, aqui no caso é um Eucatex, né? Mas poderia ser uma madeira, um papelãozinho, ou mesmo algum tipo de papel específico para pintura a óleo, algum tecido. Você faz um preparo na superfície antes para receber essa pintura, como se fosse uma encolagem, tá? Como se fosse um primer, tá? Então isso daqui é basicamente gesso, né? Giz ou carbonato de cálcio, né? E ele tem resina acrílica, né? Água na composição. E para que ele vai servir? Ele vai, por exemplo, no tecido da tela, ele vai servir para tapar os poros, para deixar uniforme. Por exemplo, aqui eu não tenho uma superfície uniforme. E ela vai dar uma uniformidade aqui. Antigamente era usado cola de coelho, era um tipo de colagem, né? Depois, mais para frente, foi com a industrialização, surgiu o gesso acrílico, né? Que é um material mais recente, que também cumpre essa função. Que na verdade, antigamente as telas elas vinham com tecido puro, assim, então você via as tramas dos tecidos, né, os poros do tecido. Então, o gesso acrílico, ele entra aqui, prepara e vai tampar esses poros, porque a tinta óleo, ela é um pouco ácida, né, e ela tem o óleo, né, e esse óleo vai penetrar dentro do tecido e com o tempo pode estragar o tecido, pode desintegrar, com o tempo pode rasgar o tecido, né, desintegrar. E isso daqui vai te dar uma proteção, entendeu? E vai tampar esses poros. Se você tem uma madeira, é muito difícil você pintar direto. Você pode até pintar, sei lá, num vaso de cerâmica, numa telha. Você passa o gesso, né? Vou até dar um exemplo aqui, ó, tá vendo? Ele vai preparando a superfície. Depois ele seca, entendeu? Você pode passar com a espátula, com o pincel. Aqui eu só dei um exemplo, né? Mas o ideal é você colocar a quantidade que você precisa aqui, né? E você vem aqui, se ele tiver, no caso, a textura dele, a consistência dele tá muito legal aqui. Mas se ele tiver duro, você pode colocar um pouco de água, tá? E você pode vir passando, né? Com o pincel, né? Você pode deixar textura se você preferir ou não, tá? Se você quiser mais liso, você vai ter que vir com mais cuidado, né? Com o pincel, né? Ou com... Até tem artistas que passam com a espátula, né? Aqui eu sujei um pouco, mas a gente tem que evitar de sujar, mas não tem jeito. É sempre bom colocar um plástico para proteger a sua bancada, a sua mesa de trabalho, tá? E você vai passando. Quando secar, o ideal é dar 3 demãos, de duas a 3 demãos, até 4. Entre uma demão e outra, é legal você passar uma lixinha, mas só de leve, é uma lixinha de leve. Ela não deve tirar a camada do gesso, ela só deve tirar o liso da superfície para permitir aderir uma outra camada. Você pode passar primeiro assim e na outra camada você passar assim, ó, ao contrário, tá? Agora eu vou passar aqui na tela. As telas modernas, tá? Hoje elas já vêm com um pouco de gesso acrílico, tá? Se você for fazer um exercício para aprendizagem normal, dá para você utilizar isso daqui. Mas se você quiser uma tela que dure anos,
persista e é uma obra que você vai fazer para você, eu recomendo você passar novamente o gesso acrílico, porque de fábrica, a maioria dos fabricantes coloca só uma camada fina, deve ter fabricante que coloca mais, né? Então você vem aqui, ó, e coloca, né? E vai colocando, tá? Aqui acabou, né? Eu vou colocar um pouquinho mais. Ela não demora para secar. E uma coisa interessante, gente, é que se você colocar um pouquinho de pigmento aqui, ou de tinta acrílica, aqui dentro você consegue tonalizar ele. Se você quiser começar com um tom terroso ou de alguma cor específica, tá? Então eu venho aqui, né? Opa! E venho passando, tá? Tá vendo? Ele vai cobrindo todos os poros. Acho que talvez não dê pra ver no vídeo. E ele, o que acontece? Além dele impermeabilizar, né, dele preparar essa superfície, ele não deixa o óleo penetrar dentro daquele tecido da tela ou na madeira. Ele te dá uma superfície ideal para pintura, porque o que acontece? O deslizamento, o contato de pincel com a superfície a ser pintada é muito melhor quando tem esse gesso, porque acaba sendo uma superfície ideal, né? Porque tem superfície que é ruim, né? Ou é muito lisa ou é muito áspera, mas o gesso ele dá aquele contato perfeito, né? Entre a pincelada e a superfície. E a superfície que vai ser pintada, né? Às vezes você não consegue dar algum tipo de pincelado ou algum tipo de efeito devido à superfície sua que é muito lisa ou muito áspera, não é ideal, não tá pegando a cor, não tem aderência na cor, mas isso daí ele vai deixar um preparo perfeito para você vir com o pincel e pintar. Isso daqui demora pouco tempo para secar. Não é a base de óleo, é a base de água. Então ela seca com a temperatura, tá? Diferente da tinta óleo. A tinta óleo não seca com temperatura, ela seca por oxidação. E aí isso vai depender do clima, né? Se tiver calor, se tiver frio. Mas também dá até para secar. Ela seca muito rápido, gente. No mesmo dia ela seca. E daí você lixa, dá outra demão, né? Só se tiver muito frio que demora para secar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu posso tonalizar, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam no canal, deixem um like e um grande abraço.